E ele fala ali, um momento no livro, ele fala muito sobre a questão das revoluções francesas, né? Como você falou, né? Os franceses adoram a revolução, né? O francês deu uma brincada com ele lá, ele faz uma revolução, né? Cria uma greve e prega o pau, né? E aí, Nissa, ele fala um pouquinho ali que fala assim, ó, a França foi, né, ali dentro de um contexto histórico, numa época, um lugar onde foi referência para as revoluções e é onde a gente surgiu aquelas principais, assim, que muita coisa mudou na história por causa das revoluções, por causa da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, vamos dizer assim, foi um marco, não sei se a gente poderia falar assim, que foi um marco na transformação da sociedade moderna. Não sei se a gente podia chamar dessa forma, né? Mas no livro ele fala assim, olha, né, a França fez um monte de revolução que não serviu, mudou um monte de coisa, mas não mudou nada. Pô, o que foi o iluminismo francês, cara? Puta que pariu. Os caras vai lá, mata a família real, guilhotina neles pra levar a democracia. E me põe a porra do Napoleão no poder. Que merda foi? Pra mim, foi a pior das revoluções que tem foi o iluminismo francês. Assim, mas é uma opinião particular. Foda-se. Começando... Avisar os bastidores aí, que eu ouvi daqui o som, saiu aqui no áudio. Ô, louco, os caras abriram o gemidão ali. Abriram. Tá. O nosso Gabriel. Então, beleza. O nosso garoto propaganda ali fez Agora você Abriu o soltou um abrindo gemidão dos atos aqui, ali. abrindo X vídeos aqui. Ó, eu vou aproveitar que o Thiago... Fica registrado aí que menos R$100 mês que vem. O Thiago, ele puxou pras revoluções aqui. Eu já vou fazer um combo aqui, tá? Tipo um McLanche feliz aqui. Bora! Já vou juntar a Revolução Adoro. Francesa e Revolução Industrial aqui pra gente Show. trabalhar legal, tá? Você falou aí sobre a questão da Revolução Francesa como talvez o grande marco entre as revoluções, né? A gente costuma trabalhar dentro da história com as duas grandes revoluções, Revolução Industrial, a Revolução Econômica, Revolução Francesa, a Revolução Social. Mas a gente se esquece muito de uma revolução que talvez tenha sido até mais importante que a francesa, que foi a Revolução Inglesa, que aconteceu ali 100 anos antes da Revolução Francesa. Porque na Revolução Inglesa a gente tinha um absolutismo monárquico que estava torando na Inglaterra e assim, e nem no colégio a gente lembra. Se você perguntar para mim, você lembra das suas aulas de Revolução Inglesa no colégio? Eu vou falar, eu não lembro, tá? E depois eu percebo o quão importante, depois que eu comecei a dar aula, que a Revolução Inglesa foi para a construção do cenário da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Porque a Inglaterra ela vivia um absolutismo, assim como todos os países da Europa viviam esse absolutismo. Só que a Inglaterra foi a pioneira da queda desse absolutismo, implementando o parlamentarismo. E daí você pega 1689 para frente, até atualmente com a nossa querida Bebeta, né, que já está lá com seus 845 anos, Elizabeth, que foi aluna de Sócrates, né? Rapaz. Porque aquela lá resiste bem, né? Aquela lá tá sobrevivendo até o Covid, cara. Ela sobrevive Que absurdo. tudo. Ela sobreviveu à extinção dos dinossauros, tudo. Ela sobreviveu a tudo, aquela mulher. E quando a Inglaterra ela implementa essa monarquia parlamentarista, praticamente porque a gente sempre tem que ter um exemplo, né? Você sempre segue alguma coisa, né? Você vai falar, putz, vou fazer algo de bom. Vou me inspirar em algumas coisas boas que aconteceram. E aí a galera viu que dava na Inglaterra, falou, vamos tentar também. Aí veio a independência dos Estados Unidos. Concomitantemente com a independência dos Estados Unidos, a gente está tendo a Revolução Industrial na Inglaterra. Só que a Inglaterra, isso é coisa que muita gente não entende, né? Porque se você pega a França, um cenário da França em 1789, que foi o cenário da Revolução Francesa, a França era um país agrário. Aí todo mundo fala, nossa, mas a Inglaterra já era desenvolvida industrialmente. Tá, mas a Inglaterra já havia implementado uma monarquia parlamentarista, onde a burguesia já havia chegado ao poder há 100 anos. A França ainda não. Tem uma diferença de tempo ali muito grande. Muito grande. É. E aí a França, a França é meio recalcada com a Inglaterra, né? Eu sempre acredito nisso, porque os caras tretam no futebol, os caras tretam em tudo, mas faz sentido, né? Imagina os franceses, puta, os caras estão há 100 anos já lá no parlamentarismo, a gente tem essa porra desse absolutismo aqui ainda, vamos... E daí os caras vão tentar derrubar o absolutismo e implementam um negócio igual o Thiago falou que é a era napoleônica, né? Então, assim, a Revolução Francesa, ela foi realmente um marco de revolução social por conta de todo o contexto, na minha opinião, né? Todo o contexto teórico que ela envolveu. Dos principais teóricos iluministas franceses, Voltaire e etc. O próprio Marat, que
que participou junto com o Robespierre da Revolução Claro, Francesa. E é o Voltaire... Não, eu tô confundindo. É o Montesquieu que Montesquieu. sugeriu, né, essa divisão de Tripartição, três poderes, né? Isso, o executivo, o Montesquieu. legislativo e o judiciário. Então, assim, não é de tudo perdido também da Revolução Francesa. Foi a atitude precipitada de colocar um cara popular, né, no poder, que era o Napoleão, que estava em ascensão, todo mundo gostava dele. O problema do populismo é isso, né? Todo mundo gostava dele ali, enquanto revolucionário. Depois que coloca ele, fudeu tudo. Tá vendo, menino, como é que Assassin's Creed faz sentido? Assassin's Creed faz muito sentido. Eu acho assim que o grande erro da burguesia na Revolução Francesa foi agir Foi ser a burguesia, conforme o absolutismo estava agindo. Porque eles criticavam a forma como o rei tratava a oposição, e quando eles chegam no poder com os jacobinos, é a mesma história, e até pior. Eles tratam mal também a oposição. Cerca de 30 mil guilhotinados na época do governo jacobino. Um absurdo. E depois os girondinos assumem nessa ideia de terror jacobino. Os girondinos, que é outra parte da burguesia. Porque daí você começa a ter uma treta entre a burguesia, né? Porque daí, tipo, tiramos o rei do poder, beleza, mas agora quem domina? Baixa burguesia ou alta burguesia? Aí a baixa burguesia mete aquela pressão e chega no poder. Se a gente tá vivendo aí o governo jacobino, o cara abre gemidão no meio de uma reunião como essa, que é guilhotina ou não? Cara, nesse caso eu sou a favor. Os jacobinos voltarem ao poder, né? Vou chamar o Robespierre aqui pra guilhotinar o gemidão. O gemidão. Mas o Robespierre, inclusive, morreu guilhotinado. O cara guilhotinou um monte de gente e daí, na hora dele ser julgado, ele foi guilhotinado. Tipo, então não reclame, né? Você fez isso. A lei, né? Lei, e aí, vêm os girondinos e os girondinos, ia tomar na tarraqueta. O que eles fazem? Igual o Thiago falou, vamos chamar o popularzão da galera aí. Que é o Napoleão. Todo mundo vai gostar dele aqui, né? Exato. E o Napoleão era um cara muito interessante, porque ele era o cara que sofria bullying, né? Na época de colégio militar e tudo. Ele era o carinha que nasceu em Córcega, o caipirão, o cara que chegou lá no meio e tal, mas ele se destacava. Ele não foi um dos melhores militares da turma dele, né? Mas o cara conseguiu com o tempo ali. Eu sou, assim, o Napoleão tem muitos defeitos, né? Claro. Mas ele tinha histórico de atleta? Ele tinha histórico de atleta. Nossa senhora. Né? Pelo menos o Napoleão não pegou Covid nos campos de batalha. Então, eu acho que ele tinha esse histórico de atleta. Sabia fazer flexão também, né? Sabia fazer flexão. E assim, mas a Revolução Francesa, eu até falo para os alunos em sala de aula, porque nós professores costumamos tratar com glamour a Revolução Francesa. Sim. Glamour que talvez não existiu. Não tenha, né? É assim, por isso que eu falei pra vocês, o glamour da Revolução Inglesa foi maior que o da Revolução Francesa. Mas se eu perguntar pra vocês, qual das duas vocês se lembram da época do colégio? Com certeza vocês vão falar da francesa. Com certeza da francesa. E assim, os preceitos por trás da francesa tá na nossa... tá na nossa carne, assim, né? Tá tatuado na nossa alma. Liberté, égalité, fraternité, né? Exatamente. E uma liberdade estranha, né? Tipo, liberdade, igualdade, fraternidade, desde que você concorde comigo, jacobino. Porque senão você vai pra guilhotina. Eu vejo... Eu enxergo muita fraternidade. Imagina, eu falo, Thiago, nós temos muita fraternidade, mas se você não concordar comigo, eu te guilhotinarei, tá? É muito fraterno isso. E, inclusive, o hino da França, amor. Que é um daqueles que a galera, tipo, nossa... Chora. Você vê pessoas... A França tá jogando na Eurocopa, etc. Não, porque a França também já saiu fora da Eurocopa, né? Mas... aí, você vê os caras lá, o hino e tal, Marselhesa e tal. Nossa, que hino lindo. Aí você fala pro cara, vê a tradução do hino. Nossa, que hino terror, né? Os caras estão falando ali, é o sangue do adversário e tal... Então, cara, foi o que eles fizeram na época da Revolução Francesa. Foram pra rua, foram lá, tomaram a Bastilha, cortaram a cabeça do cara, penduraram a cabeça do cara numa lança, colocaram lá como emblema, tipo, isso aqui é a Revolução. É esse sanguinário. E a Revolução Inglesa, ela teve um momento sanguinário dela, mas a Revolução Inglesa que deu certo foi o que eles chamam de Bloodless Revolution, que é a Revolução sem sangue. Então, chegou pro filho lá do rei, lá do Jaime, e falou assim, ô, meu querido, seguinte, você tá fazendo cagada, a gente quer te tirar do poder, beleza? Mas a gente quer um acordo amigável aqui. Então faz o seguinte, tua filha... Pede pra sair. Pede pra sair, tua filha entra no poder,
ela tá casada com o cara lá do Guilherme de Orange, a gente vai trocar uma ideia com ele, vai falar pra ele, ô Guilhermão, beleza? Meu, chega mais, assina aqui a Bill of Rights, governa a Inglaterra aqui numa boa, não arruma mais treta pra gente, deixa o parlamento sossegado, deixa o parlamento poder agir. Mas deixa aqui sem em paz também. Beleza, deu tudo certo, cara, os caras estão assim até hoje. E a França, meu? Cara, foi inteligência pros dois lados, se for analisar, Dois porque não lados. derramou sangue mesmo. Né? Então, tipo, ó, eu chego ameaçando, ó, se você quiser briga, eu tenho com quem, né, ser revoltoso com você. Tem soldado popular, tem gente querendo pegar foice, rastelo e vir te matar. Inclusive, ele já tinha um exemplo do próprio Carlos, tinha sido guilhotinado, né, numa fase dessa Revolução Inglesa. Então, tipo, meu, ô Jaime, é o seguinte, se você não cumprir a parada aqui, vai acontecer o que aconteceu com o outro cara. Você quer perder tua cabeça ou você quer colocar tua filha pra governar e ficar sossegado? O Jaime que você fala é o mesmo que colocou o nome na tradução da Bíblia, colocou o nome dele como Apóstolo Tiago ou não? Apóstolo Tiago? Porque você vê que no inglês o Tiago se traduz como James e vice-versa. É esse daí? Eu não lembro. É o King James? Eu não lembro se é ele, porque teve 38 Jaimes na Inglaterra, né? Ok. Eu não lembro. Com certeza foi, Ribeiro. Foi um deles. Com certeza foi. Com certeza foi um deles. Foi o Jaime, foi o Jaime, viu? Com certeza foi o Jaime. Ô, seu Jaime, cara. Seu Jaime, se estiver nos assistindo aí, seu Jaime, tá vendo? O senhor é famoso, seu Jaime. Com certeza.